Então, vamos lá, começando com o pé direito, tá? E hoje a gente vai falar sobre essa questão de responsabilidade sobre projetos de prefeitura. Bruna, como é que é isso? Vai trazer algum problema para mim? Vou ter dor de cabeça? É a dificuldade de muita gente. Então, justamente por isso, eu escolhi trazer esse tema hoje. Porque, gente, diariamente eu tô recebendo dúvidas da seguinte forma: Bruna, o que eu faço na responsabilidade? Bruna, o que eu ensino lá? Bruna, que medo de errar isso aqui? Bruna, isso aqui. Então tem muita gente com dúvidas sobre isso. E é justamente por isso que eu decidi fazer essa nossa aula de hoje. E para começar, eu quero que vocês entendam que os projetos de prefeitura, assim como qualquer outro serviço, você precisa emitir responsabilidade. E eu não estou falando apenas para os engenheiros, tá? Estou falando para engenheiros, arquitetos e técnicos. Todos os serviços que vocês forem fazer, todos, sem nenhuma exceção. Bruna, mas aquele serviço lá eu acho que não precisa lançar responsabilidade. Todos os serviços precisam emitir responsabilidade técnica. Quem é engenheiro, emite ART. Para quem é arquiteto, emite RRT. Para quem é técnico, emite uma TRT. Mas independente do serviço que você vai prestar, você precisa obrigatoriamente, escuta essa, emitir responsabilidade técnica. Ah, Bruna, mas eu só fui fazer um laudo, responsabilidade técnica. Ah, Bruna, mas eu só fui fazer um levantamento, responsabilidade técnica. Ah, mas foi só um projetinho, responsabilidade técnica. Ah, mas o cliente não me pagou a responsabilidade. Gente, sem entrar nesse quesito, sem pensar em quem pagou, quem não pagou, eu vou te falar uma coisa. Se você não faz isso, o problema não vai ser só do cliente. O grande problema vai ser seu, tá? Você pode ter grandes problemas com isso e eu vou te explicar tudo isso nessa nossa aula de hoje. Então, quando a gente fala dos projetos de prefeitura, todos eles, sem nenhuma exceção, ampliação, reforma, edificação nova, regularização, desdobro, unificação de lote, processo de cartório, como retificação de área, uso capião, todos os serviços são cobrados responsabilidades técnicas. Se você não insere esse documento dentro desse processo, o que vai acontecer? Você vai ter um processo notificado, você vai ter um projeto que não vai ser aprovado, você vai ter uma obra que não vai poder ser executada, você vai ter lá no cartório Ai, gente, esqueci a palavra. Vai ter um documento falando que está negado o seu processo porque não tem responsabilidade técnica. Todos os serviços precisam ter, tá? Independente deles. Então, o projeto de prefeitura, inclusive, já que é a área que a gente sempre fala, quando a gente está falando de projeto de prefeitura, se você não tem a responsabilidade técnica, você não consegue aprovar o projeto. Você simplesmente vai ter ali vai estar fazendo toda a documentação e vai estar pulando essa daqui, que é uma das principais, e o que vai acontecer? O imóvel do seu cliente vai ficar irregular. Sem a responsabilidade técnica, o seu cliente tem um imóvel irregular. Não adianta você fazer o projeto conforme a legislação, não adianta você fazer e orientar o cliente de tudo. Se você não foi lá e emite a responsabilidade técnica, o seu cliente tem o imóvel irregular. Tá? Por quê? Porque quando você dá entrada na prefeitura, vamos entender o que é óbvio, né? Mas eu vou falar para ficar mais claro. É óbvio, só que muita gente erra. Até eu tinha dúvida, não vou nem falar que é só de vocês. Eu tinha dúvida sobre isso. Quando a gente manda o processo para a prefeitura, se lá na prefeitura tem uma legislação que está escrito o seguinte, olha, todo processo precisa ser dado entrada por um responsável técnico. Se está falando responsável técnico, quer dizer que precisa de alguém para quê? Para bancar ali essa responsabilidade. Aí você está achando que só o projeto, só sua assinatura é o suficiente? Não, não é suficiente. É tanto que para a gente emitir essas responsabilidades, como essa daqui, a gente precisa estar em dias com o nosso conselho. Se você é engenheiro, você precisa estar em dias com o CREA. Se você é arquiteto, você precisa estar em dias com o CAL. Se você é técnico, você precisa estar em dias com o CFT. Porque senão você vai entrar lá no sistema, você não consegue emitir nenhuma responsabilidade técnica.
Sem estar em dias, você não consegue. E aí a prefeitura pede um responsável técnico. Mas, Bruna, eu não vou colocar meu nome assim, sei lá, sabe? Projeto de prefeitura. Ah, não sei, vai que cai. Ah, vai que isso, vai que aquilo. Então, eu vou te falar diversas situações que podem acontecer nessas questões de projetos. Como é que você vai lançar cada uma dessas responsabilidades, tá? Mas, entenda que todos precisam ter responsabilidade técnica. E se o cliente falar que não quer aprovar o projeto na prefeitura? Precisa da responsabilidade técnica? Aí que você precisa mesmo. Sabe por quê? Por segurança. Por segurança. Por quê? Até então, a gente tem a exigência da prefeitura. Ela pede um responsável técnico. Se ela pede responsável técnico, ela está pedindo alguém para assinar e alguém que, tenha a responsabilidade. Esse número que tem aqui, tanto a ART quanto a RT, quanto a RT, ela tem um número logo aqui acima, Tem um número logo aqui acima. Aqui no caso da RT é 10, 20, vai um monte de números aqui. Todos esses serviços que você emite, vai sair um número diferente, tá? Às vezes muda só o final. Só que, quando você manda o processo para a prefeitura, o que a prefeitura vai fazer? Ela vai pegar a sua responsabilidade, vai olhar o projeto, vai olhar esse número aqui, dentro do CREA, dentro do CAL e dentro do CFT, tem um item que eles conseguem verificar a veracidade da responsabilidade. Então, com esse número aqui, ele joga esse número aqui lá no sistema e o que acontece? Ele consegue ver se essa responsabilidade é real. Ele consegue ver se a RT, o TRT é real. Entendeu? Assim ele consegue confirmar que você é um responsável técnico. Ah, não, então vou pegar um de outro processo e vou jogar lá. Gente, não é assim. Precisa ter esse número aqui, precisa estar validado. E a prefeitura não vai ser boba de não confirmar isso. Não vai ser boba de não confirmar isso. Então, sempre emita essa responsabilidade e se atente a todos os detalhes, porque cada responsabilidade é uma responsabilidade diferente. Então, a prefeitura ela não aceita nenhum processo, se não tiver responsabilidade técnica. Ah, mas não tem conversa. Não tem conversa. Não vai dar continuidade no processo se não tiver responsabilidade. Não vai dar continuidade no processo se não tiver responsabilidade, tá? E aí, eu trouxe aqui até 3 motivos principais para você emitir essa responsabilidade em todos os serviços. Primeiro dos motivos é que, imagina o seguinte, se o seu cliente, falou para você que ele quer aprovar o projeto, e você vai lá e manda o projeto para a prefeitura, mas não emitiu responsabilidade. O que vai acontecer? O projeto dele não vai ser aprovado e ele vai ter um imóvel irregular. Se ele tem um imóvel irregular, nesse meio tempo, até você pensar se você vai emitir, não vou querer emitir, não vou emitir. Nesse meio tempo, o que o cliente pode ter? O cliente pode ter uma multa. Nossa, mas aí o cliente vai levar a multa e vai falar um monte na sua cabeça. Só que você tá achando que acabou por aí? Não, peraí, calma, porque a multa também pode ser sua. Imagina o seguinte, a gente não tem um conselho? O CREA, o CAL e o CFT? Tem. Imagina que, se o seu cliente te contratou, se você fez um serviço, pode ser um projeto só o projeto, você nem quer tornar responsável pela obra, só o projeto, e você não emitiu responsabilidade técnica. Passa a fiscalização? Ah, mas não existe fiscalização do CREA, do CAL, do CFT no meu município. Existe. É você que não vê, tá? Mas existe. Você pode olhar, inclusive, fica como dica para vocês. Vocês podem passar nas obras, se vocês verificarem na placa que tem um selozinho, tá? Na placa ou na caixinha do hidrômetro, tem um selozinho do CREA, quer dizer que a obra foi fiscalizada, tá? Então, ela passa sim, funciona sim, não adianta falar que no seu município não funciona. Aí, imagina o seguinte, você fez o projeto lindamente, o cliente contratou para isso, maravilhoso, estou ganhando dinheiro, estou feliz da vida, você vai lá e fez o projeto. Não emitiu a danada da responsabilidade técnica, né? O que vai acontecer? Fiscalização bateu lá na porta, ele vai falar assim, deixa eu ver o projeto. Vou pegar um projeto meu aqui, esse aqui é de um cliente que está para entregar. Aí, bem aqui, tem o nome do cliente, aqui no caso a esposa dele, e aqui embaixo tem quem foi a autora do projeto? Bruna Lacerda de Moraes, está escrito aqui.
Beleza. A Bruna foi a autora do projeto. Cadê a responsabilidade técnica dela? Não tá. Não tem esse papel aqui na obra. Ah, é? Aí o que eles vão fazer? Eles vão jogar o endereço da obra. Para quem não sabe, os fiscais andam com um tabletzinho, tá? Eles vão colocar o endereço da obra, vai procurar e vai ver que não tem nenhuma responsabilidade nesse nome. O que acontece? Você que coloca seu nome e aqui embaixo tem o seu CREA, o seu CAL, o seu CFT, prepara para você levar a notificação. Por quê? Porque o CREA, ou o CAL, ou o CFT vai te multar. Ah, não vai não. Lá no meu município não multa, não. Multa. A multa não é só do cliente por estar irregular. A multa é sua por não ter emitido responsabilidade técnica. Então, esse é um dos primeiros e principais motivos pelos quais você nunca pode deixar de emitir uma responsabilidade técnica, tá? Então, todos os serviços, vocês emitem esse negócio aí, ó, vai lá, emite. Ah, Bruno, mas eu não cobrei do cliente. Gente, coloca no seu contrato, pense em alguma forma aí, coloca no valor de sua hora, mas se você não emitir isso aqui, prepara que você vai levar uma dor de cabeça, você vai levar um prejuízo disso aí, tá? Então, a multa é o primeiro motivo. O segundo motivo é para aprovar na prefeitura, como eu já falei para vocês. Se eu quero aprovar um projeto na prefeitura, a prefeitura não aceita se não tiver responsabilidade técnica. Ah, mas foi eu quem fiz, eu assinei. A sua assinatura não vale nada. Sabe o que vale? Isso aqui, responsabilidade. Tem até um QR Code para vocês terem noção na responsabilidade técnica. Para quê? Para confirmar a veracidade? Então, tem todas as informações aqui. Aí você acha que a prefeitura vai aceitar você dar entrada lá sem ter essa responsabilidade? Prefeitura não aceita de forma alguma. Então, todos os projetos precisam passar, que vão passar pela aprovação, precisam ter essa responsabilidade técnica, tá? Bruno, mas quando é para projeto é diferente de quando é para desdobro, de quando é para alvará de construção? Sim, vou falar sobre isso para vocês. Mas eu tô querendo te mostrar que o primeiro motivo para você emitir é a questão da multa, tanto do cliente quanto sua. Segundo motivo é que você não aprova na prefeitura. E terceiro motivo é que se você pensa que não existe de qualquer forma, Bruna, mas não existe, no meu município não é assim que funciona. O que acontece? Tem o terceiro motivo que é muito importante. Eu não sei se você vai importar com isso, mas é uma das minhas principais preocupações. Posicionamento profissional. Posicionamento profissional. Imagina que você vai no médico e aí você precisa tomar o remédio. Ele vai lá, te passa o remédio. Aí você fala assim, tá faltando carimbo. Vamos supor que aqueles remédios controlados. Tá faltando carimbo. Ele precisa carimbar, né? E aí ele fala, não vou carimbar, não. Não vou carimbar, não. Como assim? Como que o profissional que tá ali, que ele faz um serviço e ele não coloca o nome dele no serviço? Então, quando você emite uma responsabilidade sobre o serviço, você emite um ART, um RRT, um TRT, você aumenta o seu posicionamento profissional. Aumenta o seu posicionamento profissional. E isso é preocupante no mercado de hoje. Gente, as pessoas estão entrando no mercado, você está achando que é simples entrar no mercado? Não, é complicado. É complicado. Tem concorrência? Tem concorrência. Mas só vai concorrer ali com você de verdade quem realmente tem um posicionamento profissional. E você cria isso em você. Bruno, mas ninguém me conhece. Você vai criar isso em você. Se eu comecei, ali nem foi do zero, foi do menos 10, né? Foi do menos 10 ali, não tinha nenhum conhecimento sobre nada. E conseguir, você também consegue, tá? Mas não é porque você não tem um posicionamento hoje que você não vai criar esse posicionamento. O seu posicionamento profissional vai vir através dos clientes. Quanto mais você faz um serviço bem feito para o cliente, quanto mais você se mostra profissional para o cliente, mais você vai ter serviço, mais você vai ter posicionamento profissional, tá? E as pessoas, os profissionais, né, costumam errar bastante. E eu vou te mostrar os pontos que a maioria erra nesses serviços e nas responsabilidades. Que a maioria erra, tá? Quais são esses pontos que a maioria dos profissionais erram, tá? O primeiro deles é não emitir uma responsabilidade técnica. Não emitir já é o primeiro e grande erro. Ah, mas é só uma troca de piso. Não emitiu, tá errado. Ah, mas é só isso. Não emitiu, tá errado. Tudo que você faz, que você não emite a responsabilidade técnica, você está completamente errado, tá? Todos os serviços precisam emitir, sim, as responsabilidades técnicas, tá? Então, o segundo ponto que a maioria dos profissionais erra é não entender ali a questão de como é que eu vou criar essa responsabilidade técnica. Vou até dar um exemplo que eu recebi aí esses dias na caixinha de pergunta. Acho que eu recebi foi na caixinha de pergunta, que foi sobre a questão de metragem nas responsabilidades técnicas. Muita gente erra sobre isso. Vamos pensar aqui comigo, pense aqui comigo, que
Vou pegar um projeto. Na verdade, vou usar um exemplo prático. Eu estou aqui com um projeto que o lote do meu cliente, ele tem, cadê? A metragem do lote do meu cliente é 299 metros quadrados. 299 metros quadrados. Só que a metragem construída dele é 118. Aí, os profissionais erram nisso. Muita gente erra nisso. Bruna, como é que eu emito a metragem lá? Gente, vocês emitem a responsabilidade sobre o serviço de vocês. Ah, foi você quem colocou o lote? Foi você quem criou o lote? Foi você que fez ali o desdobro onde fez aquele lote, aquelas medidas daquele lote? Não, estou fazendo a construção, o projeto da construção. Então, emita a responsabilidade sobre a metragem da construção. E é o que a maioria dos profissionais erra. Por quê? Vai lá e lança a metragem do lote inteiro. Você não está fazendo um lote inteiro. Você não está construindo o lote inteiro. Então, você lança sobre o seu serviço. Eu fiz um projeto de 188 metros quadrados. Eu lanço a responsabilidade sobre 188 metros quadrados. Eu fiz um projeto de 300 metros quadrados. Eu lanço responsabilidade sobre 300 metros quadrados. Então, muita gente erra nisso, tá? Muita gente erra nisso. E eu não quero que vocês errem. Mas eu quero que vocês entendam também agora sobre a questão de tipos de responsabilidades que vocês vão emitir no caso dos projetos de prefeitura. Porque tem gente que literalmente treme as bases e fala, meu Deus, como é que eu vou aprovar um projeto? Eu tô com medo. Como é que eu emito essa responsabilidade? Eu tô com medo, eu tô inseguro. Como é que eu vou fazer isso aqui? O que acontece? Quando a gente vai emitir essas responsabilidades técnicas, cada uma vai depender do serviço. Então, se eu estou fazendo uma regularização, eu tenho um tipo de responsabilidade. Se eu estou fazendo uma aprovação de um projeto apenas, eu tenho uma responsabilidade. Se eu vou fazer apenas o alvará de construção, eu tenho outro tipo de responsabilidade totalmente diferente. Se eu vou fazer um desdobro, outra responsabilidade totalmente diferente. Então, cada situação vai ser uma situação e você precisa entender isso na hora de criar responsabilidade para emitir para a prefeitura. Por quê? Porque é aí que muita gente erra. Vou dar o primeiro exemplo clássico que a galera erra. Bruna, o cliente me contratou para fazer a aprovação do projeto na prefeitura. Porém, eu não quero ser responsável técnico pela obra. Eu não tenho tempo, eu não quero, eu não gosto. E tá tudo bem, tá, galera? Se você não quer acompanhar uma obra, não se sinta culpado, não sinta dor de cabeça. Eu escutei isso durante muito tempo na minha vida, né? O engenheiro que não acompanha uma obra, ele não é engenheiro. O engenheiro que não faz um projeto estrutural não é engenheiro. Não é. Como que não é? Hoje, eu não acompanho... A gente tem algumas obras, mas não é minha prioridade hoje. Hoje, eu priorizei dentro do meu escritório atender projetos. Então, assim, esse exemplo que eu estou mostrando para vocês, olha aqui. Tem o nome dos clientes, meu nome, o nome de outro profissional. Que ele vai ser responsável pela obra. Tá tudo bem, tá tudo bem. Só que, olha o problema que a galera acaba cometendo aí nessa parte. Se eu estou falando que eu não quero, de forma alguma, ser responsável pela obra, eu vou lá, vou ser responsável só pelo projeto. Criei o projeto, aí na minha responsabilidade técnica, o que eu fiz? Coloquei que eu sou responsável pelo projeto, até aí tudo bem, maravilhoso, eu fiz o projeto, tá ótimo. Foi lá e colocou execução de obra. Pelo amor de Deus! Se você não quer ser responsável por obra, não coloque dentro da responsabilidade que você está sendo responsável pela obra. Por quê? Emitir alvará de construção, que é o documento que a prefeitura libera a construção, é para quem vai ser responsável pela obra. Aí você foi lá e colocou que você é responsável pela execução e mandou. E aí você nunca mais voltou na obra, porque o cliente não quis pagar para você acompanhar. Ué, ele não me pagou para acompanhar? Eu não vou acompanhar. Pois é, mas é aí que tá. Se você assinou essa responsabilidade, se você não quer tirar essa responsabilidade, acompanhe até o final, nem que seja de graça. Por quê? É seu nome que está em jogo. É o seu nome que está em jogo, tá? Aí, se você não coloca, se você deixar essa responsabilidade aberta, tudo que está acontecendo lá, mas espera aí. O cliente alterou um pilar lá, sabe? O pilar tinha tal seção, ele diminuiu a seção porque ele achou caro e aí vai fazer assim mesmo. O pedreiro falou que já fez isso em várias casas, nunca caiu, então tá ótimo, vamos fazer assim mesmo. O que acontece? Aquele problema não é do cliente, esse problema é seu.
tá? O cliente pode ter um problema assim, vai ter que alterar a construção depois porque teve um problema. Pode, ele vai ter problema financeiro, mas você vai ter problema profissional pro resto da sua vida. Você imagina, eu vou falar aqui pesado, que é uma das coisas que me preocupa também como profissional, do meu nome. Imagina você estudar durante 5 anos da sua vida, você se dedicar, você passar ali vários altos e baixos, que eu entendo isso, porque eu passei por vários altos e baixos, para poder ganhar um posicionamento profissional. Daí você vai lá, emite uma responsabilidade sobre obra, não acompanha a obra cai e você acabou com sua profissão. Se não for preso, né? Porque tem gente que vai até preso por conta disso. Então, assim, não tô falando para gerar medo em vocês, tá? Porque eu só tô querendo alertar que isso aqui, gente, isso aqui é muito sério. É muito sério. É o seu nome. Assinar a responsabilidade é muito sério. E eu falo porque esses dias um cliente, né? Um futuro cliente que não foi cliente, ele acabou me ligando, né? E ele falou o seguinte para mim, Bruna, na verdade foi assim, ó, deixa eu contar a história desde o começo. Ele me ligou e falou assim, Bruna, eu tô querendo fazer uma ampliação na minha casa e eu tava querendo contratar um profissional para fazer esse projeto para mim, porque ele mora em um condomínio e tudo mais, o condomínio exigiu isso aí dele. Aí ele falou, tá precisando de um profissional. Daí eu fiz o meu orçamento para ele, passei um orçamento X lá com valor, falei, olha, de acordo com o que você me passou, tudo isso, fui lá, conversei, vai ficar esse valor. Aí ele falou, Bruna, eu achei meio caro, sabe? Tem como você fazer mais barato? Só que para mim não dava. E tá tudo bem, eu tenho meu preço, maravilha, pronto e acabou. E aí eu não fechei com ele, porque eu não conseguia baixar esse valor. É o meu valor de mercado. Tá tudo bem. Ele fez o projeto com outro profissional. Foi levar o projeto na prefeitura. Ele levou o projeto na prefeitura porque o condomínio exigiu, né? Então ele levou o projeto na prefeitura e a prefeitura falou assim, opa, peraí, não tem responsabilidade técnica sobre a obra. Aqui, essa profissional emitiu só do projeto, que é a menina que emitiu do projeto. E ela não faz obra. E ela nem mora aqui. Ele pegou o profissional de outro estado, então ele não tinha nenhum contato com ela. Só porque ele achou mais barato mesmo. E aí, ele pegou e me ligou. Ele me ligou e falou assim, oi, Bruna, tudo bem? Então, sabe aquele projeto? Acabei fazendo com outro profissional porque ficou mais viável para mim. Eu não tenho inimizade com ele por causa disso. Tá tudo bem, ele fecha com quem ele quiser. E eu falei, não, tá ótimo, tal. E aí? Aí ele pegou e falou assim, eu tava querendo que você emitisse uma responsabilidade técnica sobre a obra para mim. Aí eu, calma aí, por quê? Ele é porque eu levei ela na prefeitura, a prefeitura falou que precisa de alguém para ser responsável pela obra para emitir o alvará de construção. Até aí eu sei disso, né? E aí eu falei, tá bom. Ele falou assim, tem como você emitir para mim? Falei, e na época eu estava atendendo essa parte ainda, né? Falei, tem, vou te passar um orçamento. Passei o orçamento, conversei com ele. Aí ele falou assim para mim, Bruno, eu não consigo pagar isso. É só um papel. Ele falou com essas palavras, é só um papel que eu preciso. É só você assinar o papel. Gente, não é só um papel. É o meu nome que está aqui. Não é só um papel. Não faça isso. O cliente me falou isso, Bruna, é só assinatura que eu preciso na RT. É um papel? É um papel, mas esse papel aqui, gente, vale a sua vida profissional. Vale a sua vida profissional. Eu falei, olha, infelizmente, o meu valor é esse. Eu não consigo assinar o papel para o senhor, tá? Não consigo fazer isso, porque é meu nome que está em jogo, expliquei para ele, né? Então, eu não saio ali do cliente sem explicar também, né? Tento explicar o máximo para ele ficar consciente. Falei, olha, infelizmente é assim, assim, assim. Aí ele falou, mas eu não consigo pagar. Eu falei, então eu não consigo assinar, infelizmente, porque para eu assinar a sua obra, eu preciso ir lá e acompanhar. Eu tenho os meus gastos da minha hora trabalhada, porque se eu for para a sua obra, eu deixo de atender cliente no meu escritório. Se eu for para a sua obra, eu tenho gastos de gasolina. Se eu for para a sua obra, eu tenho os meus gastos alimentais também, porque tudo que acontece nessa obra é responsabilidade minha. Ele falou, não precisa preocupar não, sabe por quê? O pedreiro que está construindo, que vai construir lá, ele é um amigo meu. O cara já constrói não sei quantas casas, nunca caiu em nenhuma, sabe? Ele faz, você vê o serviço dele, se você quiser, eu até peço para ele te mandar fotos e tudo mais. Falei, infelizmente, eu sei que não cai, acho uma maravilha e desejo que a sua também não caia, mas eu não consigo te atender desse jeito. Não consigo. Então não é só um papel. Se você vai emitir responsabilidade sobre obras, tenha muita atenção sobre isso. E aí eu venho aqui e puxo um gancho. Bruna, então se eu quiser aprovar o projeto, eu posso aprovar só o projeto? Sim, algumas prefeituras
possibilitam isso para você. Mas algumas exigem que também seja emitido o alvará de construção. O que eu faço nessa situação? Se eu, Bruna Lacerda, não vou acompanhar essa obra, o que eu faço? Assim como está nesse projeto aqui, ó. Se a prefeitura exigiu que tenha um responsável pelo alvará de construção, porque senão também não faz sentido. Por que ele aprova o projeto e não tem o alvará de construção? Vai ficar irregular do mesmo jeito, não faz sentido. O que eu faço? Tem aqui o meu nome, eu assino aqui como autora do projeto, e aqui embaixo tem responsável técnico. Nesse espaço de responsável técnico, o outro profissional que vai se responsabilizar pela obra, ele vem e emite a responsabilidade dele. É tanto que, ó, esse processo tá aqui com duas responsabilidades. Cada uma é minha e a outra é do outro profissional. Uma de projeto, outra de execução. Entenderam? Então é o seguinte, posso fazer só o projeto? Pode. Se você vai fazer só o projeto, atente-se que você vai se tornar responsável apenas pelo projeto lá na prefeitura. Tá tudo bem, não tem dor de cabeça nessas questões. Se você fez ali conforme a legislação, a prefeitura vai aprovar. Se não fez, a prefeitura notifica, você faz a correção e tá tudo certo. Agora, a obra não tem como. A obra, se foi executada desse jeito, vai ficar desse jeito, né? Porque acaba que... Você acha que o cliente vai demolir tudo lá? Porque um dia você decidiu passar na obra dele, viu que tá irregular, ou você ficou sabendo, né? Você escutou a live aqui, escutou a aula e falou assim, nossa, a Bruna falou que eu tenho responsabilidade sobre aquilo lá, vou voltar lá. Não, vou mandar desmanchar. Você tá achando que o cliente vai desmanchar? Então, gente, é dor de cabeça, não faça isso. Você pode aprovar só o projeto? Pode. Se você não quer pegar a responsabilidade sobre a obra, coloca dentro do projeto quem é o ator do projeto, no caso você, e quem é o responsável técnico. E aí coloca o nome de outro profissional, que não vai ser você, então. Se você não quer acompanhar, tá tudo bem. Pode ter certeza que você vai ter cliente do meu jeito, aqui no meu escritório. Eu tenho alta demanda de cliente. Os meus projetos estão sendo assinados assim e eu não tô tendo nenhum problema. Zero dor de cabeça. Zero dor de cabeça, tá tudo certo. Tudo certo. Tá? Então, vocês conseguem trabalhar dessa forma também. Se for para ter outro responsável técnico, só que você tem que lembrar que precisa de duas responsabilidades, uma sua e uma do outro profissional, tá? Você precisa anexar essas duas responsabilidades juntos. Agora, o cliente quer só o seu projeto aprovado lá, só quer esse projeto aprovado, você vai fazer o seguinte, você emite aqui que você é autor do projeto, e coloca a responsabilidade e entrega na prefeitura e tá tudo certo, aprovou o projeto, mas não tem alvará. Não tem alvará de construção, tá? Então, ele não consegue começar a obra. E se for, por exemplo, um processo de reforma? Se for, por exemplo, um processo de reforma, você vai ser responsável pela obra? Sim. Então, você vai lançar que você é responsável pelo projeto e pela obra. A prefeitura aceita. Você vai ser responsável só pelo projeto? Então, coloca só a responsabilidade sobre o projeto e o outro profissional coloca sobre a obra. Entenderam? O processo, basicamente, é assim. Então, é o seguinte, gente, sempre emita responsabilidade, mas se atente. Qual tipo de serviço você vai realizar, tá? Ah, eu coloquei como execução. Tá bom, Bruno, eu quero colocar como execução. O cliente vai te pagar para isso? Porque, gente, não é só assinar. O cliente precisa te pagar, você tem todos os desgastes mentais, profissionais, você tem que gastar com transporte, você tem que gastar com as questões, se você emitir. A galera acha, né, que é só assinar. Quanto você paga pelo seu conselho todos os anos? Hoje não, né? No começo do ano, eu paguei, acho que 600 e poucos reais, eu nem lembro. 600 e poucos reais ainda com desconto. Porque se parcelar ainda fica mais alto. Mas eu pago isso todo ano, independente de qualquer coisa. Por que eu não cobro do cliente? Agora pronto, eu vou pagar a responsabilidade, vou pagar ali os meus serviços, mas eu não passo isso para o cliente. Você precisa passar isso para o cliente através do valor de sua hora. Você precisa inserir isso dentro do valor da sua hora, porque senão você paga para trabalhar. Não faz sentido. Gente, tem gente que não entende isso e acaba ali entrando nessa área e pagando para trabalhar. Você ganha muito menos que outro profissional que não tem nenhum nível superior. Tá? Você ganha menos do que um profissional que não tem nenhum nível superior. Claro que eu não estou assim, mas essa pessoa é melhor que essa. Não, todo mundo é igual. É tanto que eu preciso do pedreiro, o pedreiro precisa de mim, tá tudo certo, todo mundo no mesmo patamar. Tenho todo o respeito, todo mundo por todo mundo, porque a gente não trabalha sozinho. Se eu fizesse tudo sozinho, se não tivesse outros profissionais como pedreiro, como é que ele ia executar a obra? Eu ia executar? Entenderam? Então precisa de todo mundo. Só que eu tô falando, você estudou 5 anos. Cara, 5 anos sentado com a bunda lá na cadeira.
Quanto você investiu financeiramente nisso? Então, a gente precisa valorizar nosso serviço. Valoriza. Não é só assinatura. Responsabilidade técnica, isso aqui é a sua vida. É os 5 anos que você passa na faculdade. Tudo isso, entendeu? Então, lembra que quando você for, o cliente te contratou para uma obra, cobre por esse serviço. Emitiu a alvará de construção, cobra por esse serviço que você vai ter que acompanhar. No mínimo, vou falar de visitas, no mínimo, o mínimo do mínimo. No mínimo 3 vezes na semana você tem que estar lá na obra conferindo tudo. Por quê? Tá tudo no seu nome. Você tá achando que depois de uma semana você volta lá, o tanto de coisa que já foi coberta, você nem sabe o que aconteceu ali. Você nem sabe como é que foi feito a parte da fundação, entendeu? Então você tem que acompanhar. E aí, quando vai, por exemplo, de regularização, eu vou puxar o gancho para regularização agora. E peço a atenção de vocês. Agora, muita atenção, por favor. Quando a gente fala de um imóvel que já foi da regularização, a gente está falando de um imóvel que já foi construído. Então, gente, entenda que regularização são situações onde o imóvel já foi construído, mas não teve o projeto aprovado, não teve o alvará de construção, não teve o habite, tudo isso torna o imóvel irregular. Então, a construção em si, ela está pronta. A gente está falando de obras já prontas. Muita gente erra nisso e isso dói o coração, por quê? Tem gente que pensa que quando você vai ser responsável ali pela regularização, já que não teve projeto, você está sendo o primeiro a criar o projeto, né? Porque até então o cliente tinha executado ali conforme o rascunho que ele fez na mão. Não tem projeto, o que eu vou fazer? Vou lá e emito um RT, um RRT, uma TRT de projeto. Você acabou de errar. Foi você que fez o projeto? Bruno, eu fiz o levantamento lá, eu fiz o projeto sim, fiz. Você não fez o projeto. Você fez o projeto quando aquela casa foi construída? Quando você lança responsabilidade sobre um projeto, você está fazendo o projeto para a construção ser executada. Você está fazendo um projeto para uma ampliação ser realizada. Você está fazendo um projeto para uma reforma. Entenderam? Vai ser feito ainda. Agora, se a construção já está pronta, não é projeto. Não cometa esse erro. Não lança como projeto. Bruna, o meu cliente fez a construção lá em 1800 e bolinhas, lá em 1954. 1954. Primeiramente, você já tinha nascido? Você tinha nascido? Não, Bruna. Nasci, sei lá, em 90. Nasci em 1990. Pois é. Como é que você vai lançar a responsabilidade sobre um projeto que foi feito, era para ter sido feito, né? Então foi feito, entre aspas, em 1954. Como é que você fez isso? Às vezes nem seu pai, nem sua mãe não tinha nascido nessa época, você está lançando responsabilidade sobre um projeto que foi feito há não sei quantos anos atrás. Não faça isso, não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido você lançar a responsabilidade de projeto de regularização como projeto. Não lança o projeto. Então, Bruna, que loucura é essa? O que eu faço? De obra? Você executou a obra? Minha pergunta é essa. Você executou a obra? Não, Bruna. Essa obra aí tem mais ou menos 50 anos. Quantos anos você tem? 30? Pois é. Você nem tinha nascido. Como é que você executou essa obra? Como é que você coloca lá na sua responsabilidade técnica que você é responsável pela execução? É verdade. Faz sentido, não faz? Faz sentido para vocês? Não faz nenhum sentido você emitir responsabilidade. Olha, a Gabi falou, faz total sentido. Sobre algo que já foi construído há muito tempo. Então, anota e leva para a vida. Se a obra está pronta, você fez o quê? Bruna, eu fui lá, fiz o levantamento da edificação e fiz o projeto. Pronto, você já me respondeu o que você fez. Um levantamento. Você precisa colocar isso dentro da sua responsabilidade técnica. Você é responsável pelo levantamento. Entenderam? Pelo levantamento. Certo? Você é responsável pelo levantamento. Bruna, mas eu procurei lá dentro do meu sistema, lá do CREA, do CalCFT, não achei nada sobre levantamento. Tá tudo bem, não precisa desesperar, pensar, meu Deus, eu não posso fazer regularização, não posso. Todo engenheiro, arquiteto e técnico pode fazer, vocês podem fazer, tá? Mas, se não tiver a responsabilidade como levantamento, você vai fazer o seguinte, você vai procurar as BILT. As BILT também quer dizer a questão do levantamento. Então, basicamente, é esse levantamento. Então, procura levantamento ou as BILT.
Alguns municípios, eles ainda exigem, né, que você, eu vou puxar o exemplo lá de São Paulo. Lá em São Paulo, para você fazer uma regularização, você precisa colocar, quando é regularização, responsabilidade sobre laudo e vistoria, que basicamente é o quê? O levantamento. Você foi lá, você fez um laudo, você fez o levantamento e fez a vistoria, certo? Você foi lá e conferiu. Então, a responsabilidade de laudo e vistoria. Laudo, vistoria, levantamento, as-built, são essas as responsabilidades que vocês precisam colocar, tá? E eu sei que muita gente tem dúvida nisso. Sempre vai surgir essas questões de dúvida sobre esse tipo de processo. Como é que eu emito a responsabilidade? A Joyce falou que sim. Exatamente. Ela estava fazendo essas mesmas perguntas. Bruno, eu não vou ser responsável pela obra. Como é que eu faço a questão do projeto? E eu recebo isso todo dia. Então, eu acho importante alertar sobre isso. Por quê? Porque muita gente comete esse erro. Então, por exemplo, obra, vai ser responsável pela obra? Emite RT de obra. Vai ser responsável pelo projeto? Emite RT de projeto. Vai ser responsável pela ampliação? Emite RT de ampliação, se você for acompanhar a ampliação também, senão é só projeto, tá? Você vai ser responsável pela regularização? Levantamento, as-built, laudo e vistoria. Fim. Gente, não precisa inventar. É mais básico do que parece. A gente cria ali um bicho de 7 cabeças. Meu Deus, esse negócio é difícil demais. É simples. Se você foi lá fazer o projeto, emite responsabilidade sobre o projeto. Se o cliente te contratou e não quer aprovar um projeto na prefeitura, por aí não quer aprovar na prefeitura, não precisa lançar não. Lança, aí que você deve lançar mesmo. Coloca a responsabilidade técnica lá nas observações, que toda responsabilidade técnica tem um espaçozinho para vocês colocarem as observações. Lá nas observações, você escreve assim, o cliente não quis aprovar o projeto. Tá? Isso foi um combinado seu com o cliente. Então, você fez o projeto, mas você é responsável apenas pelo projeto e não pela aprovação na prefeitura. Ótimo. Só isso. Não precisa criar ali, mas e se? Não precisa. É mais simples do que parece, tá? Então, assim, tem todo o peso, tem toda a carga, a responsabilidade técnica? Claro. É sua vida profissional isso aqui? Claro, gente. Tem muito peso, tem muita responsabilidade, mas não é, meu Deus, vai ser um bicho de 7 cabeças. Não, é mais simples do que parece. Só que nunca emita algo onde você não vai fazer. Mas o cliente pediu. Gente, eu já vi gente assinando um negócio desse por R$200, pelo amor de Deus. Em que mundo esse povo vive? Com R$200 você não paga nem a prestação que o advogado vai cobrar de você um dia. Não paga. Não paga, não faça isso, não venda responsabilidade técnica, não seja conhecido como canetinha de ouro, tá? Isso aí não dá, tá? Então é mais simples do que parece. Projeto, RT de projeto. Execução, RT de execução. Regularização, levantamento e as-built ou vistoria e laudo, tá? Só isso, sem dor de cabeça, tá bom? E como é que eu aprendi isso? Gente, quebrando cabeça. Você está achando que eu já cheguei sabendo? Nossa, eu já sei lançar responsabilidade, não sabia nada. O que eu fazia muito? Eu ligava, você está com dúvida? Tenta entrar em contato com o CREA ou com o CAL também, tira algumas dúvidas, tá? Claro que a parte de prefeitura eles não respondem por lá, mas se você não sabe o que é, por exemplo, projeto, como é que você lança RT de projeto, eles estão lá para orientar a gente, você paga sobre isso, tá? Mas as partes de prefeitura, usa a caixinha de pergunta por aí para mim, tá? Que eu vou estar respondendo vocês, mas não emita algo que você não vai receber para acompanhar, não emita algo que você não vai fazer, tá bom? Tem toda essa responsabilidade. Como eu falei, até contei essa história aí desse cliente, né, que ligou para mim. Bruno, é só assinatura, é só uma assinatura, é só toda a minha vida que você quer, né? Você quer toda a minha vida e quer que eu cobre o quê? R$200? Então, cobrem por esse serviço, tá?